Foi realizada aqui no nosso país, ela explora esses hábitos culturais de todos os brasileiros e essa pesquisa foi feita em 12 capitais, Carol Malta. Olha, e olha que interessante, Serginho, a leitura é a atividade cultural mais comum. Você sabe que eu até vi um aumento das leituras, o pessoal que está frequentando aí bibliotecas. Hoje em dia tem aumentado o número de pessoas frequentadoras de biblioteca. Segundo aí, cinemas, shows, festas populares e feiras de artesanato. E é para falar mais sobre esse assunto que a gente vai bater um papo agora com um pesquisador em política cultural, José Oliveira Júnior. Muito bom dia. Muito bom dia, Olá. José. Muito bom dia. Você está aí ouvindo a gente, né, as nossas histórias. Seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Me conta aqui, você viu a minha opinião. A minha opinião é algo comum das pessoas ou não? Hoje em dia essas séries também têm ganhado muito espaço no meio das pessoas? Então, vi vocês falando no início do programa sobre a questão a pessoa prefere cinema, prefere teatro. Sim. Essa é uma das pesquisas que foram realizadas aqui no Brasil, né? 2 anos atrás foi realizada uma pesquisa pelo Departamento Nacional do SESC, com uma outra metodologia. Sim. Os resultados foram semelhantes em alguns casos e diferentes em outros. Nessa pesquisa que foi feita em 12 capitais, Sim. acho que é interessante perceber como é que as pessoas comuns, elas, se perguntado o que prefere, a resposta talvez seja semelhante à sua. Depende do momento que a pessoa está vivendo. Então, assim, Sim. as pesquisas, elas nos servem como referência, só que elas não trazem toda a gama de possibilidades. Então, depende do seu momento. Tipo assim, ele Sim. falou com você, né? Em casa. O em casa despertou uma coisa específica em você. Eu prefiro ficar tranquilo. As pessoas, a média do cidadão brasileiro trabalha o dia inteiro. Não, mas Então, normalmente ele já está um pouco mais cansado. Então, esse estar cansado, às vezes leva a pessoa a ter preferência por certos tipos de lazer, né? É o que basicamente a pesquisa Para fala. unir meio que o útil ao agradável ali, né? Vamos dizer. As séries, a televisão, o acesso que as pessoas Sim. têm hoje mais à televisão, abrem uma possibilidade da pessoa ter acesso a um tipo de produção cultural Sim. um pouco mais fácil de ser acessada. O livro Mais exige... econômica, às vezes. Não, acho que... Mais acessível, assim. Mais acessível tá em casa. também do ponto de vista da preparação. Sim. A pessoa assistir um filme exige menos trabalho mental Menos do esforço, que ler um né? livro. Sim. Então, assim, é um tipo de produção cultural, um tipo de objeto que é mais fácil de ser acessado Certo. pelas pessoas. Mais fácil em todos os sentidos. Você tem música, você tem teatro, você Sim, tem... show. Você tem diversas possibilidades oferecidas para você neste formato cinema, bastante próximo à TV, né? A TV fechada, principalmente. Então, é diferente, por exemplo, a exigência, né? Como você falou, que a pessoa, para ir no teatro, ela vai ter que ficar ali, parada, assistindo a peça de teatro. Não vai poder ficar levantando sempre para não ter DH. E, às vezes tem uma exigência de trabalho intelectual. E até físico também. Eu me vejo assim. Porque tem gente, por exemplo, que fala assim, eu não vou em teatro cabeça. Né? Teatro produzido pelo Grupo Galpão, muitas vezes, é entendido como cabeça. Porque ele exige que você fique 1h e 15 com atenção preparada, porque aquilo tem um enredo... Se você perder... que não é aquele formato tradicional, Sim. por exemplo, de novela, de televisão, que mais ou menos, se você sair, for ali na cozinha, tomar uma coisa e voltar, você não perde muita coisa, porque sempre o enredo, no fundo, é tudo igual. Uhum. Agora, José, quando a gente toma essa forma, assim, e essa pesquisa, ela pode até adotar, até nesse sentido de uma certa indução, o brasileiro, até pela cultura da novela, isso pode também já estar assim meio que já faz parte da rotina ali na nossa disposição para a cultura? Pode sim. É interessante você falar da série La Casa de Papel, porque ela tem um desenho muito próximo às nossas novelas, né? Sim. Ela é muito novelesca. E ela foi a série de maior sucesso no Brasil nos últimos tempos. Mais do que em outros países.
E esse desenho novelesco, ele é interessante porque ele prende a atenção da pessoa, Sim. ele consegue fazer com que ela fique sentada tendo um tipo de fruição, sem necessariamente exigir tanto. Né? Alguns dos desfechos na série, por exemplo, são desfechos assim... acho que todo mundo esperaria aquele tipo de desfecho. E alguns até meio que assim, homéricos, assim, um negócio meio apoteótico, meio... Exato. Né? Isso aí acontece. Novelesco. Novelesco, bem novelesco. Isso até desperta um pouco ali até ou a indignação ou a revolta, porque eu fiquei revoltado na série. Confesso que eu lutei, sem querer dar spoiler aqui, mas pra gente dentro do papo aqui, eu lutei a série inteira comigo para não torcer para os bandidos. Tem esse lado também. Tem. Porque a novela, de uma certa forma, ela também tem ela nos apresenta esse pacote completo, que às vezes não exigindo tanto da gente no sentido Ela de te raciocínio, guia, te conduz de uma aquilo que ela análise quer que mais desse. crítica, né? Ela é uma oferta mais disponível para o brasileiro, né? A maior parte dos lares brasileiros tem rádio ou TV, né? Outras Sim. pesquisas já demonstram que a gente pode faltar tudo na casa da maioria das pessoas. Uma televisão há, de qualquer natureza. Então, assim, o acesso ao canal específico, né? O meio específico de televisão, abre uma possibilidade maior para as pessoas terem acesso àquele tipo de produção. Sim, sim. Né? Aí eu até pergunto, José, aqui fala que a pesquisa 64% prefere cinema. Quando fala cinema, é cinema mesmo? Ir à sala de cinema ou inclui aí essas questões? É muito interessante. A metodologia dessa pesquisa, ela tem algumas particularidades. Uma delas é essa. A pessoa responde não necessariamente o que ela fez. Sim. Muitas vezes está mais ligado ao interesse. Sabe aquela questão de eu tenho mais aquilo na cabeça, eu tenho lembrança, então eu gosto de cinema. Não quer dizer que eu vou. Isso, porque assim, o cinema ele é proibitivo no Brasil. Cinema, muitas vezes, que as pessoas imaginam, é cinema que elas veem produzido na televisão. Então, há uma questão interessante nisso, que é como é que você usa o seu tempo livre. Essa é a base da pesquisa. Então, as pessoas respondem de acordo com o momento. A televisão, ela molda muito o nosso tipo de preferência. Né? Então, quando a pessoa responde, eu gosto mais de cinema, na maioria das nossas capitais, a gente não tem nem acesso a cinema. Então, você não tem sala de cinema. Boa sala. A cidade que tem sala de cinema é Porto Alegre. Que é até pela pesquisa, aí, uma forma mais abrangente, né? Foram 12 capitais. Em Porto Alegre, 70% disseram frequentar, é a cidade mais cinéfila de todas. Porque você tem a oferta. São Paulo, 67%. E a média cai depois para 64%. Também pode variar de região também, não é, José? Pode sim. A questão cultural, se comparar, por exemplo, o Sul ao Nordeste, ao Norte do Brasil, talvez pela sua oferta de salas. É interessante porque, assim, outras pesquisas trabalharam mais cidades, né? Do Departamento Nacional do SESC trabalhou 129 cidades, um universo bem maior, né? As uma capitais, diversidade maior também. Exatamente. E aí você vê um outro tipo de resultado, que é um resultado mais de acordo com o que está à disposição das pessoas. Sim. Né? É interessante pensar que, assim, nem tudo aquilo que é ofertado no cinema... As pessoas têm... interesse, né? Então, isso em qualquer tipo de produção artística, né? Uma questão que eu acho que é muito significativa nisso para eu ter acesso a outros tipos de produção, eu tenho que ter algum tipo de preparação, né? Estudos da Unesco apontam a necessidade para que eu consiga participar integralmente de um tipo de produção artística. Sim. Eu tenho que ter algum tipo de referência, eu tenho que ter uma certa vivência, essa própria pesquisa fala disso. Quanto mais a pessoa pratica determinadas coisas, mais ou tem acesso, mais ela tem interesse por aquilo. Então, tem algumas questões que são muito particulares. Como a gente tem acesso à televisão, normalmente o brasileiro não diferencia muito a televisão do cinema. Entendi. Então, quando ele responde, às vezes pode ser que ele respondeu pensando... exatamente. E até também, José,
Aí eu pergunto para você, até a forma de divulgação de determinadas áreas do cinema é o que provocam ou não esse tipo de interesse. Porque se a gente perguntar, talvez, para o próprio Belo Horizontino, Sim. onde fica o Cine Belas Artes? Porque o Cine Belas Artes tem um tipo de produção que ali é mais comumente exibido. Que seria já um cinema mais cabeça, vamos dizer. Isso, é um cinema. Mais intelectual. Tem gente que pode, eu posso imaginar que muita gente não sabe nem onde fica essa sala de cinema. Ou essas, né? A própria estrutura das salas de exibição demonstra um tipo de... As salas de exibição, os sistemas de exibição, né? Porque você tem distribuidoras específicas. Então, o que está nas salas de cinema não representa a diversidade do que é produzido no cinema. Sim. Então, não é qualquer cinema. Sim. Né? Isso é algo bastante particular. O Belas Artes, por exemplo, tem um programa aos sábados de manhã voltado para professores. Imagine, se o cidadão comum não faz ideia de que existe o Belas Artes, nem onde chegar lá. Os professores têm um programa específico para eles, eles não fazem ideia. Nem usam, nem desfrutam daquilo. Às vezes, parte da pesquisa fala da questão da... Até bom que o pessoal estava sabendo. Então, todo sábado... Todo sábado de manhã. De manhã. Ali na Gonçalves Dias, perto da Praça da Liberdade. 11 horas da manhã. Então, assim, tem uma questão que, além de ser cultural, eu tenho mais acesso a cinema, eu penso mais em cinema, não é que eu tenho acesso, né? Sim. Porque quem dará conta de ir com a família e pagar R$140 de cinema no final de semana, que é quando as pessoas podem. É verdade. Então, assim, é algo bastante particular. Agora, o acesso que as pessoas hoje em dia têm à produção na TV paga é algo bastante significativo. Nas capitais, que é o universo dessa pesquisa. E até porque adotam um determinado perfil, porque, por exemplo, as grandes capitais têm a questão de violência, a questão da crise que vivemos, tudo isso leva em conta. Eu quero te convidar, José... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.